Opa, tudo bem? Bom, na videoaula de hoje, queria compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz no Congresso Brasileiro de Radioterapia, na Jornada de Física Médica de 2017. E é um tema que algumas pessoas me procuraram porque acharam interessante, é pouco discutido, né, nesse tipo de congresso. E então o tema da aula foi erro humano, devemos punir? Então essa pergunta ela vem para que muitas vezes nós como físicos médicos ou médicos, qualquer pessoa envolvida aí na radioterapia, muitas vezes lidamos com essa questão, né? Quando enfrentamos algum tipo de erro ou quase erro em nossas rotinas, né? Mas por que falar disso, né? Porque um físico falando disso, né? Hoje em dia, a abordagem de melhoria da qualidade e segurança em radioterapia, tem estimulado a ser de maneira mais abrangente. Tradicionalmente, o físico sempre lidou muito com aspectos da qualidade de equipamentos, e hoje em dia, então, para ter um sistema de gestão da qualidade, como a gente chama, né, aplicado na radioterapia, temos que considerar de maneira mais abrangente os aspectos de processos, né? Então, os processos serem bem definidos e bem executados, gestão de pessoas, então muitas vezes a gente vê com, com esse problema, né? Com esse desafio que é capacitar e motivar as pessoas também para executar os procedimentos com os equipamentos de alta tecnologia, com procedimentos especiais envolvidos na radioterapia, além da abordagem de equipamentos, claro, de ter equipamentos bem projetados e monitorados. Então, o objetivo dessa aula são três objetivos básicos, né? É discutir o conceito de cultura justa e seus princípios, ilustrar alguns conceitos de comportamento humano e apresentar os mecanismos para auxiliar na determinação de culpabilidade. Mais uma vez, não tem o objetivo aqui, a pretensão de discutir o caráter jurídico, o caráter penal de erros na área da saúde. É só alguns aspectos para nos guiar em tomada de decisões do dia a dia, em análise de eventos, de incidentes que estamos muitas vezes envolvidos. Então, a gente discutir alguns conceitos envolvidos para a gente tomar as melhores decisões para melhorar os nossos processos, a qualidade e a segurança, especificamente na radioterapia, ok? Começando então pela cultura, né? Eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker, que é a cultura, ela devora a estratégia no café da manhã. Que ele quer dizer com isso, né? Muitas vezes nós planejamos nossas atividades, estabelecemos todos os procedimentos, compramos equipamentos sofisticados, e tudo isso, muitas vezes, se nós não gerenciarmos a cultura, que é aqueles aspectos comportamentais, também chamado da psicologia da organização, né? Como são as práticas, os hábitos, as atitudes das pessoas que não estão escritas, muitas vezes, em manuais, mas é o jeito que as coisas são feitas, né? São aqueles aspectos intangíveis. Então é muito importante porque esses aspectos, muitas vezes, eles sobrepõem a estratégia, eles sobrepõem o planejamento no dia a dia, né? Então a cultura ela é muito forte então é uma coisa que a gente tem que estar de olho, né? A cultura justa, então o James Reason, que é um especialista aí em estudos de erros humanos em diversas indústrias, ele define como uma atmosfera de confiança na qual as pessoas são encorajadas ou mesmo recompensadas em oferecer informações essenciais relacionadas à segurança e que seja clara a linha entre o comportamento aceitável e inaceitável. Então ele define isso nesse guia aqui que eu estou mostrando aqui ao lado direito para vocês, que é um guia de cultura justa, para a implementação da cultura justa, principalmente na área baseado na experiência da aviação, tá certo? Que é uma indústria de referência na área de segurança. Então ele elenca aqui dois aspectos fundamentais, né? Que é a questão de encorajar as pessoas a reportar
as informações, uma cultura de registro e também a definição clara, né, do que as pessoas têm que ter claro o que é aceitável e o que não é aceitável, certo? Então, qual que é o princípio básico da cultura justa, né? Ela está fundamentada na questão de que os humanos falham. Os humanos, a gente tem que aceitar que nós somos vulneráveis, todos nós, tá certo? Então, faz parte do processo a gente gerenciar as falhas humanas, mas que muitas dessas falhas podem ser cometidas de maneira irresponsável pelos profissionais, de uma atitude irresponsável, um comportamento irresponsável que pode colocar em risco a vida de outros. Então tem que ter uma balança, né? Um equilíbrio entre não uma cultura puramente punitiva, tá certo? Em que todos os erros são punidos, mas também não ter uma cultura livre de culpa, né? Em que as pessoas não são responsabilizadas pelos seus atos. Então a cultura justa, ela busca esse equilíbrio, certo? Então, o que se espera, então, numa cultura justa? Que sejam, preferencialmente, né, o foco seja em gerenciar fatores organizacionais, então, pensar de maneira sistêmica, pensar em gerenciar os fatores do ambiente de trabalho, então, aqui é mais próximo aí ao ambiente de trabalho dos profissionais que estão executando as tarefas, né, os aspectos gerenciais do departamento, e aspectos individuais também, então fatores individuais, que a gente vai falar bastante nessa aula de entender os padrões comportamentais, então como o ser humano se comporta, né, como eles executam as tarefas, principalmente relacionados no ambiente de trabalho, tá certo? Então é muito importante nesse aspecto considerar o contexto. Então sempre que a gente estiver analisando aspectos humanos, a gente tem que considerar que o ser humano está inserido num contexto que as falhas humanas ou as falhas de algum componente do equipamento, quando elas são chamadas também de falhas ativas, que são aquelas que, se ocorrer alguma falha, pode levar a um dano diretamente. Porém, é importante lembrar que essas falhas, os humanos executando as tarefas, os equipamentos operando, eles estão dentro de um contexto. Então, existem diversos fatores aqui, né? Fatores da situação em si, fatores do local de trabalho, certo? Fatores organizacionais, ou seja, fatores do hospital, por exemplo, certo? E fatores externos à instituição, propriamente dita, né? Então, o sistema de saúde, o projeto de equipamentos, fatores naturais, enfim, até isso, tudo isso está no contexto, temos que sempre lembrar disso, e que as falhas nessas diversas camadas podem contribuir, e muitas vezes contribuem para aumentar a chance dessas falhas ativas ocorrer. Então as barreiras assumem um papel muito importante aqui no gerenciamento dessas falhas, tá, ok? Então nós temos que aí na gestão de risco sempre desenhar muito bem essas barreiras. Então é importante aqui a gente lembrar, né, que nem o técnico de radioterapia operando equipamento, o físico fazendo seus testes em equipamento, sua dosimetria, o comissionamento, o médico desenhando ou o dosimetrista delineando na estação de preenchimento, a gente não faz isso no vácuo, né? Então nós como físicos aí temos essa tendência de simplificar muitas vezes as coisas e lembrar que a gente não trabalha no vácuo, que existe um contexto que a gente está inserido. Então, falando um pouco sobre comportamento humano, né? Então, o conceito de desempenho humano ele é importante para a gente entender como os seres humanos comportam-se no ambiente de trabalho, né? Então, o que é comportamento, né? Por definição, segundo aqui esse autor aqui, o Hobbes, 2008, né? O comportamento é a sequência de ações iniciadas por uma intenção, um objetivo e um plano. Então, o modo de atingir esse objetivo. Os resultados são os efeitos imediatos do comportamento, certo? Então, é o sucesso ou a falha em atingir o objetivo pretendido. É a consequência imediata após a realização dessas ações, tá certo? Uma distinção sutil que o autor faz em relação às consequências, que é aquele efeito global, que é o efeito posterior aos resultados, certo? É o efeito mais global, mais tardio, resultando do comportamento. Então,
esse conceito ajuda a entender, a gente mapear quais a consciência em relação ao profissional que está fazendo aquele risco. Se ele está consciente dos resultados ou das consequências, tá certo? Então, o desempenho, ele é a somatória, então, do comportamento mais os resultados obtidos daquela tarefa. A falha humana, então, muitas vezes nós falamos, atribuir, é tradicional, né, muito característico, principalmente na área da saúde, atribuir muitos dos erros, dos acidentes, a um erro humano que a gente fala, né? Aqui eu estou definindo como falha humana, porque, na verdade, ela não é de toda, né, nem toda falha humana é da mesma natureza, tá certo? Então, a falha humana, ela é definida como estado ou condição de não alcançar um resultado desejado. E ela pode ser de três modos, praticamente, basicamente, né? Ela pode ser chamada de erro, equívoco ou violação. Então, qual é a diferença entre esses conceitos, né? O erro é uma falha inconsciente de ação, que não foi executada conforme planejada, ou seja, é não fazer aquilo que queria fazer, tá? Então, é uma falha muito relacionada à falha de atenção e falha de memória, é uma falha de ação, na execução da ação. Certo? O equívoco é uma falha inconsciente de decisão, tá? De decisão na ação a ser realizada, apesar de ter sido executada conforme planejada. Ou seja, é uma falha de planejamento, é uma falha da escolha do que fazer, apesar de, após a escolha, a pessoa executa de maneira correta a ação escolhida, tá? Então, é uma falha da decisão, na falha de escolha, uma falha no diagnóstico do problema, tá? E a violação é um desvio consciente. Então, essas duas elas são mais inconscientes dos resultados, propriamente dito, tá? A violação é um tipo de falha humana mais consciente. Ela tem um desvio, só que é diferente consciente do mal intencionado, tá certo? Muitas vezes é um desvio consciente, bem intencionado, de regra ou procedimento, né? Geralmente motivado por fatores externos. Então, o resultado é esperado, mas a consequência não. Ou seja, a pessoa ela como se calcula mal o risco, né? Porque ela tem um motivo, por exemplo, uma carga de trabalho exagerada, um atraso no equipamento, ou uma situação de ter que fazer um planejamento correndo, às pressas devido à situação do paciente, e ela acaba pulando uma etapa do processo que julga que não ia ter as consequências, né? Então, é importante essa distinção. Há quem considere ainda uma quarta, que seria a sabotagem, né? Mas aí é um desvio consciente e mal intencionado de uma ação. Mas aí a gente já está entrando em outros aspectos mais criminal, né? Que não é o foco principal da aula. Então, esse é um outro slide importante, né? Que tem diferentes tipos de comportamento, né? Então, a gente pode diferir aí em 4 tipos de comportamento. E a linha de culpabilidade é claramente estabelecida, ela deve ser claramente estabelecida, certo? E vamos ver como que a gente faz isso. Então, erros e equívocos, como a gente falou anteriormente, né? São aqueles deslizes, os lapsos, os equívocos, né? São falhas de ação, falha de decisão, que são aqueles 2 primeiros que a gente falou anteriormente. Está muito relacionado a um processo inconsciente do risco. A pessoa não percebe que ela teve essa falha. Então, é como se, fazendo uma analogia aqui, né? É como se o motorista, na hora que estiver dirigindo nas vias, ele ultrapassasse um pouquinho o limite de velocidade. Ele não percebeu, acelerou um pouquinho ali e passou do limite da velocidade, mas porque distraiu por algum motivo, enfim, não lembrou qual que era o limite de velocidade daquela via, tá certo? O comportamento de risco já é um pouquinho mais, o grau, né, vamos dizer, de culpabilidade é um pouquinho maior, mas envolve os processos de violações. Então, a pessoa está consciente do risco, mas ela acredita que justifica-se correr aquele risco, certo? Então, é similar a, por exemplo, um motorista da ambulância, né? Muitas vezes ele, para salvar uma pessoa, ele acaba passando os limites de velocidade, correndo nas vias, então ele assume esse risco.
O comportamento inaceitável, então, é onde que nós queremos aí passar a linha, né, que é propriamente que a gente precisa identificar a linha de comportamento aceitável e inaceitável, envolve esse processo de negligência, imprudência e imperícia, né, que é um comportamento mais culposo. A pessoa ela está consciente do risco e não há uma justificativa aceita, né, pelo comportamento dela, né. Então, já é uma atitude um pouco mais recriminável, né? Então, é similar a duas pessoas, dois motoristas disputando um racha com o carro, né? Eles não têm propriamente... E aí, de repente, acontece um acidente, por exemplo. Eles não têm a intenção de causar aquele acidente, mas estavam conscientes do risco e não justifica. Não tem uma justificativa plausível social aí, né? Para esse tipo de atitude. E tem o comportamento criminal, então é aquele em que a pessoa até é consciente do risco, está consciente das consequências e está mal intencionada, né? Então esse já é um extremo, que são raríssimas exceções no nosso ambiente de trabalho, já são atos de sabotagem. Então, as ações, de maneira geral, que é recomendada para esses casos de erros e equívocos, consolar, muitas vezes, né? Porque a pessoa realmente não teve a consciência, e melhorar os processos. Então, por exemplo, instalar um dispositivo sonoro para lembrar a pessoa quando ela passa da velocidade, é uma melhoria aí de processos que a gente pode enxergar, né? No comportamento de risco é trazer uma consciência, então às vezes a pessoa ela está consciente do risco, mas conscientizar que é importante não ter essas violações e melhorar os processos propriamente dito, né? Para diminuir a chance das pessoas terem que fazer essas violações, tá certo? E a punição, então, que é o tema da aula, né, seriam mais relacionadas a esses dois comportamentos, tá certo? Queria trazer esse conceito aqui do livro, né, do Daniel Kahneman, que é um autor aí, ele é um ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002, se eu não me engano, e ele traz esse conceito de pesquisa de muitos anos na área de economia comportamental, que é o estudo, então, de como os seres humanos tomam decisões, como eles se comportam, e tudo está baseado muito no como o nosso cérebro é desenhado, né? Como evolutivamente ele foi desenvolvido, né? Então, ele difere aí que nós temos dois tipos de sistema, né? O sistema 1 e 2, que é o sistema rápido e devagar, certo? O sistema rápido é aquele em que a gente toma decisões do dia a dia. Em 95% do tempo a gente está sempre acionando o sistema rápido. Ele é inconsciente, usa intuição, ele é automático, usa processos associativos, tá certo? As decisões da rotina e é muito propenso a erros. Tá? Então, por que a gente usa esse sistema? Porque ele é um sistema que gasta muito menos energia, tá certo? O sistema 2 é o sistema que a gente acredita que usa muito mais do que realmente a gente utiliza. Então, ele é um sistema devagar, ele é um sistema consciente, envolve um esforço adicional, a gente usa basicamente só em situações de decisões complexas, ele é muito mais confiável. Tá? Então, a gente entender que muitos de nós, em muitas das situações, somos muito influenciados por essas decisões rápidas, associativas, que nós somos passíveis a erro, é importante para gerenciamento dos padrões comportamentais. Então, esse é um livro extremamente interessante, recomendo muito a leitura. Ele é um livro grande e denso, mas é um livro que é extremamente importante para entender esses conceitos. Ele traz, nesse livro, os conceitos de heurísticas e vieses, né? As heurísticas são como se fossem atalhos para tomar a decisão. São atalhos mentais, são regras práticas que a gente utiliza para tomar a decisão. E os vieses são as tendências que nós temos de pensar sobre alguma coisa. Então, trazendo aqui para vocês alguns desses conceitos, né, que são mais presentes aí que podem principalmente em situações de análise de eventos, nosso dia a dia. Então, a heurística de disponibilidade é aquela heurística que está relacionada a que existem várias coisas que acontecem, né, no mundo, e existem aquelas coisas que são noticiadas, que estão na mídia, que são mais faladas no nosso departamento, por exemplo. Então, a gente tem a tendência de
de aumentar a probabilidade de chance de pensar que aquela coisa acontece muito mais vezes do que realmente acontece, porque ela está sendo mais noticiada, vamos dizer assim, né? Então, um exemplo disso é, muitas vezes a gente vai, por exemplo, vamos viajar de avião e a gente vê uma notícia de uma queda do avião e a gente fica com muito medo de viajar de avião. E aí, muitas vezes um acidente de carro não é tão noticiado, porém, racionalmente a gente sabe que a estatística de quedas de aviões e acidentes de carro são muito diferentes, né? A de aviação é muito mais segura. Porém, muitas vezes a gente tem muito mais medo de viajar de avião devido ao noticiário, né? Enfim. Então a gente tem que tomar cuidado com essa heurística para não ser para tentar controlar esse efeito, né? O viés da confirmação é aquele que a gente tem a tendência de supervalorizar a junção entre o que os fatos dizem e o que a gente acredita. Então, a intersecção desses dois fenômenos é o que a gente tende a supervalorizar. Ou seja, a gente tem uma crença natural, a gente tem uma tendência a ter as nossas crenças, as nossas verdades, buscar muitas vezes os fatos que confirmem essas crenças é uma tendência, é um viés do nosso cérebro. Então, a gente muitas vezes não dá o devido valor aos outros fatos envolvidos e podemos tomar a decisão de maneira enviesada, né, propriamente dita. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. E o viés do espectador, que é aquele em que, depois que ocorre um acidente, a gente enxergar as decisões de quem estava no dia a dia lá e que cometeu um erro como uma decisão obviamente errada é muito fácil, né? Então, temos que ter um processo empático, vamos dizer assim, entender realmente o que estava a pessoa operando, a pessoa executando aquela tarefa, como estava o contexto, porque ela tinha inúmeras possibilidades, né, de decisões e diversas decisões erradas que podem levar ao acidente propriamente dito, né? E é muito fácil, depois que acontece, a gente julgar que era óbvio que ela não deveria ter seguido aquele caminho. Então, isso é um viés do ser humano também, que nós, quando estamos analisando acidentes, temos que tomar muito cuidado para minimizar esse efeito. Significa que conhecer esses heurísticos, esses viés, poderia nos tornar melhor na decisão de punição, de entender o erro humano? Não é bem assim, não é tão simples assim. Primeiro, pelo fato de que, né, é uma tendência do nosso cérebro muito forte. O primeiro passo é conhecer que isso existe, reconhecer nas nossas ações, isso minimiza a chance de a gente sofrer os efeitos negativos desses heurísticas e viés, mas não elimina, tá certo? Então a gente tem que ter essa consciência também que nós somos vulneráveis nesse sentido. E também é importante a gente lembrar que não existe só essas três que eu enumerei agora, né? Aqui é uma imagem, inclusive tirada do Wikipedia, né? Mas que ilustra aí uma referência aí de diversas heurísticas e vieses que nós temos, que nós somos suscetíveis, né? Que são chamados os vieses cognitivos. Então, existem centenas desses tipos de heurística, então a gente tem que ter consciência que a gente não vai conseguir controlar todos, tá certo? Então, estabelecer mecanismos, estabelecer práticas para minimizá-los e ter a consciência da existência deles é muito importante para melhorar as nossas decisões. Falando um pouquinho explicitamente sobre o comportamento inaceitável, né? Então, o que a gente falou de heurísticas e viés é muito relacionado a como o ser humano inconscientemente toma alguns caminhos, né? Então, muito importante nos aspectos de violações, de erros e equívocos que a gente que a gente comete. Então, falando agora mais do comportamento inaceitável, que é um processo mais consciente, vamos dizer assim. Então, aqui o Código Civil, ele enumera para a gente. Tem o Código Civil desde 1916, inclusive o último Código Civil de 2002. Ele já fala para a gente dos três termos aqui que a gente ouve falar muito, né? Que é imprudência, negligência ou imperícia, tá certo? Então, qual que é a diferença entre esses conceitos? A negligência é um processo de omissão, é não agir conforme deveria. É a abstenção do comportamento esperado, é o comportamento padrão, o comportamento que uma pessoa com um nível de experiência, um nível de habilidade deveria
executar daquela forma. É óbvio, né? Uma obviedade ali, que ela deveria ter uma ação. Então, por exemplo, o físico não revisar um planejamento complexo realizado por um dosimetrista. Um exemplo aí da nossa rotina, né? A imprudência ela é um ato de comissão, é agir sem as precauções esperadas. É um ato precipitado, intempestivo e irrefletido, né? Então, por exemplo, um planejador apertar o botão de OK em uma mensagem de erro no sistema de planejamento sem ler a mensagem. Então, e aí ocasionando, por exemplo, a perda dos arquivos de multilith, né? Que enfim, não que seja exatamente isso, mas muito similar ao que aconteceu no acidente de Nova York, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, não teve uma atitude, foi imprudente, né? Não teve uma atitude cautelosa. E a imperícia é a ausência de habilidade técnica ou experiência para a ação realizada. É um ato incompetente ou inábil. Então, é o dosimetrista manipular dados de configuração de feixe, a modelagem dos feixes de radiação dentro do sistema de planejamento. Em teoria, é um profissional que não tem habilitação para isso, não tem o treinamento adequado para isso, tá certo? Então, ele não tem a perícia para executar essa ação, tá? Então, são os 3 tipos de culpas envolvidas em comportamentos inaceitáveis. E isso muito está relacionado à questão do contexto também, né? Como do padrão comportamental no contexto do evento, certo? E por fim, então, né, como usar tudo isso para definir a punição, a culpabilidade de uma pessoa frente a uma situação, né? Então, o debate para fins de aprendizagem, que é o nosso interesse, né, de melhoria, punir ou não punir, né? O argumento para punir quando as pessoas sabem que há punição, elas são adicionalmente motivadas a ter cuidado antes de agir. E isso minimiza a conduta de risco, tá? Então, as pessoas precisam de responsabilização, elas precisam saber que elas podem ser punidas pelos seus atos. Então, esse é o argumento, que há uma motivação extra para o cuidado, para o zelo na execução das tarefas. O argumento contra, né, de não punir, de ter uma cultura livre de culpa, né, é que as pessoas elas agem com imprudência, negligência ou imperícia, de uma maneira inaceitável, né, se falham no julgamento da significância de uma situação de risco, certo? Então, esse processo consciente é um processo consciente mais relacionado a julgamentos, né? Então, as pessoas, na verdade, elas não precisam de punição, esse é o argumento, né? As pessoas precisam de mais conscientização, de mais treinamento, por exemplo, né? E de sistemas mais confiáveis, certo? Então, a cultura justa, ela busca estabelecer um equilíbrio entre esses 2 argumentos, certo? Então, mas como fazer isso, né, na prática? Existem ferramentas que são as chamadas árvores de culpabilidade. Elas foram introduzidas aí também por James Reason nos seus trabalhos, né, de análise aí, principalmente depois dos acidentes envolvendo a área nuclear, né, os acidentes de Chernobyl, 3 Mile Island, suscitaram muita pesquisa nessa área, né? Então, ela consiste aí de um esquema, né, que a gente vai respondendo perguntas e, na verdade, não existe, o que eles recomendam não é ter punição, culpado ou não culpado, né? Existem graus de culpa, né? Existe um espectro de culpa aqui, tá certo? E para cada culpa, a gente vai, qual é a ação a ser tomada? Lembrando que a gente não tem aqui a intenção de promover a discussão no âmbito jurídico, né? Precisaria ter uma outra abordagem. A gente está mais focado em aspectos de melhoria da qualidade e segurança, tá certo? Então, essas perguntas é como se fosse um algoritmo, né? Essa publicação, que já foi citada anteriormente, ela faz uma revisão de diversas dessas árvores de culpabilidade que guiam as pessoas, os líderes, né, para estabelecer essas culpas. Então, vai desde uma ação intencional, uma sabotagem, até chegar à conclusão que não existe uma culpa no indivíduo, tá certo? Aqui uma outra dessas árvores, também o interessante, né, que existem esses testes que a gente vai passando para analisar uma situação, e no final aqui recomenda algumas ações, né? Então, quando envolve uma advertência, quando envolve uma suspensão, uma ação disciplinar, uma ação educativa, melhorar o sistema, enfim, guia
as árvores também guiam para o que fazer frente àqueles erros, né? Que é o mais importante, que é o nosso foco, né? O foco não deve ser em punir pela punição, né? O que a gente tem em mente é que a punição, se ela pode suscitar uma motivação adicional para se melhorar nas próximas ações. Então, esse é o foco dessas árvores. Então, aqui a descrição básica assim, de quais são esses testes, né? Então, basicamente, as árvores elas são compostas de 5 testes, com variações entre algumas delas, né? Mas o teste do ato deliberado, se as ações realizadas foram intencionais e a pessoa estava consciente das consequências. Depois, o próximo teste é teste de substâncias, né? Se estava sob influência de substâncias químicas para fins de recreação ou para fins de medicação, se alguma medicação estava tirando o processo de funcionamento normal da decisão e de operação do desempenho humano, né? Estava afetando o desempenho humano no momento do evento. O teste do desvio deliberado se houve violação consciente de procedimentos conhecidos, se os procedimentos eram aplicáveis, certo? Então, se teve a violação de regras. Por fim, um teste muito interessante, né, o teste da substituição, o se perguntar se outra pessoa com o mesmo nível de experiência ou de treinamento da pessoa que estava executando, que estava envolvida no evento, nas mesmas condições, então isso é muito importante, né? Não só uma pessoa em uma situação diferente. Procurar pensar, fazer um exercício mental numa pessoa similar, com treinamento e experiência similar, nas mesmas condições do evento, da situação analisada, né? Cometeria a mesma falha, tá certo? Enfim, e o teste da repetição. Se mesmo assim a pessoa for passando por esse teste, né? A análise for passando, o último teste a pessoa tem histórico de atos inseguros anteriores. Então, esses testes ajudam aí classificando o nível de culpabilidade da pessoa, certo? E por fim, então, um conceito que a gente tem que ter em mente, a gente falou muito de punição, certo? Mas na psicologia comportamental também existe um outro conceito chamado de reforço, tá? Então, a punição, ela busca diminuir a ocorrência de um comportamento. Então, o que está por trás uma vez que você vai fazer a punição de uma pessoa, né, praticar a punição, aplicar, né, você quer que aquele comportamento que ela teve não ocorra mais. E o reforço é ao contrário, é quando você aplica um ato, né, para aumentar a ocorrência do comportamento. Você quer estimular aquele comportamento positivo. O positivo e o negativo aqui, né, como a gente pode ver que existe o reforço positivo, o reforço negativo, a punição positiva e a punição negativa. O positivo e o negativo não está relacionado ao aspecto se é bom ou ruim, né? O que está relacionado o positivo é quando você adiciona um estímulo adicional, né, desculpa, ou remove ou evita um estímulo, tá certo? Então, isso é um exemplo aqui para a gente ilustrar esses conceitos, né? O que seria um reforço positivo, né? Imagina um exemplo, então, de a gente passeando com o cachorro, né? Fazer a educação do cachorro ali no passeio. Então, um reforço positivo é quando, imagina que o efeito esperado aqui é que o cachorro ande do seu lado sem esticar, ali, sem ficar forçando a guia, né? Então, se o cachorro ele anda do seu lado, bonitinho, não estica a guia, anda com um comportamento adequado, você vai lá e dá um biscoito para o cachorro. Então, você está adicionando um estímulo e querendo aumentar o comportamento dele. Falar isso mesmo, continue assim, certo? O reforço negativo é quando, por exemplo, se o cachorro ele se comporta, mas você já desde que saiu de casa você anda na frente do cachorro, uma forma de que para limitar que ele não saia correndo. Você está andando, ele sempre vai atrás de você. Então ele não correria porque você está sempre na frente dele. Então ele não estica a guia. E aí você percebe que você não precisa estar mais na frente dele, controlando os passos dele. Então você tira esse seu comportamento, você remove esse estímulo. Você fala, ok, você está comportado aí andando atrás de mim, então eu vou sair da frente. E aí você pode andar livremente. Então você está aumentando aquele comportamento, estimulando aquele comportamento dele que ele estava andando todo
sem esticar a guia, né? E uma vez que o cachorro, imagina que agora é uma situação que ele estica a guia, tá certo? Que ele está andando com você e começa a puxar a guia. Então você vai fazer uma punição negativa, que a gente chama. O que seria isso? Você vai retirar, você vai parar de andar. Então você vai retirar aquele estímulo. Você estava andando e fala, não, se você vai ficar puxando a guia, nós vamos parar de andar. Então tira um estímulo, tá certo? E aí o cachorro tem que parar. E a punição positiva é aquele que você continua andando, mas você insere um estímulo adicional, que é o que? Você estrangular o cachorro com a guia, tá certo? Se ele está correndo, você vai e puxa, então você adiciona um estímulo para ele parar com aquele comportamento. Então, em resumo, nessa aula, o que a gente viu? A gente viu que a cultura de segurança ela está muito relacionada à cultura justa, então, o gerenciamento de cultura é muito importante para a melhoria de qualidade, segurança em radioterapia. Nem toda falha humana ela possui a mesma natureza, é importante a gente entender os diferentes tipos de falha humana, de falhas humanas, tá ok? E aí, nesse caso, é importante gerenciar os padrões comportamentais no ambiente de trabalho, saber que os seres humanos existem, são movidos a muitos padrões comportamentais, então as diferenças entre heurísticas e vieses, como nós tomamos decisões, certo? Pensar na questão evolutiva do nosso cérebro é muito importante, a questão de energia, né? Que a gente tem as tendências e os atalhos que a gente sofre com nossos processos cognitivos, tá certo? O foco deve ser sempre nas mudanças dos fatores contextuais. A gente focar em mudanças de comportamento é muito difícil, tá? Então, a gente sempre é mais estimulado no ambiente de trabalho, a gente focar as mudanças de contexto, as condições de trabalho, tá? E que é muito mais efetivo para o controle das ações da segurança, né? Deve-se ter critério e cuidados na aplicação de punição, certo? Então, tem que ter um equilíbrio, tem que ter, na hora que for usar atos de punição, ter estabelecido critérios, ter transparência, ter claro para as pessoas o que é esperado ou não esperado. E nós devemos incentivar, não só falar em punição, mas também em reforços, né? Em reforços positivos, reforços negativos, em que promovem, muitas vezes, o comportamento adequado no ambiente de trabalho, certo? Uma frase aqui do Dr. Lipp, que é um professor e também estudioso na área de segurança do paciente, né, de Harvard, ele fala que o maior impedimento para a prevenção de erros na área da saúde é que punimos as pessoas por cometerem erros. Tá? Então, como a gente viu, erros é diferente de violação, que é diferente de comportamento criminal. Então, temos que tomar muito cuidado com a aplicação de punição, que a gente pode degradar a nossa cultura. E isso, como a gente viu, aspectos de pessoas, de motivação é muito importante, tanto quanto a tecnologia, tanto quanto os procedimentos executados. São pessoas, no fim das contas, que estão por trás de tudo isso. Então, temos que gerenciar a cultura, certo? Bom, então, para quem tiver interesse e quiser continuar aí conversando sobre isso, tá aqui meus contatos, né? Estou à disposição para discussões. Aqui é o site da nossa empresa. Existem algumas outras aulas relacionadas à radioterapia, à qualidade e segurança que vocês podem consultar. E eu espero ter contribuído aí para levantar alguns conceitos e a gente poder conversar mais sobre isso, que são as dificuldades que nós enfrentamos aí no dia a dia. Tudo bem? Então, um grande abraço e até mais.